Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas e hoje sim eu vou ensinar, assim como está no título, você a dormir. Como dormir, a importância de dormir, o que você deve fazer para regular o seu sono e o que acontece se o seu sono não está regulado e prejuízos você pode acabar tendo, tá? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva aqui abaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida, tá? E saiba, a aula de hoje é muito importante, ok? Então, vamos lá. Bom, já mudei de câmera, tô aqui de cantinho, então eu quero ensinar para você hoje como você pode dormir de verdade. Então, eu quero começar explicando para você que dormir é um comportamento. Da mesma forma que você pratica uma atividade física, trabalha, estuda, joga bola, tudo isso são comportamentos. Dormir não é diferente, tá? Dormir é um comportamento que tem consequências, tem fatores que reforçam. Então, é um comportamento que foi selecionado evolutivamente. Você que está vendo esse vídeo, a sua espécie humana seleciona comportamentos evolutivamente. Então, ao longo da nossa existência, fomos selecionando alguns comportamentos, como dormir, comer, praticar relações sexuais, proteção, caça, colheita. Todos esses comportamentos, tudo que a gente faz hoje tem alguma função evolutiva, tá? Não fazemos nada por acaso. Então, dormir não é diferente. Então, comece a pensar sobre a importância dessa primeira informação que eu trouxe para você. Se os primeiros humanos faziam o que nós fazemos hoje, alguma razão há por isso. Então, entenda que, olha o quão importante é dormir. E esse comportamento inicia-se com o homem primitivo, com o homem que foi caçador e coletor, aquele homem que vivia em cavernas, que durante o dia ele saía para caçar, para colher, enfim, fazer seja lá o que ele fizesse na época, mas à noite retornava para a caverna, retornava para o seu abrigo para dormir. Então, já vou desmistificar um grande mito que existe por aí. Lucas, eu sou uma pessoa noturna, eu rendo mais à noite, eu estudo melhor à noite. Não, meu querido, isso não existe, tá? Não existe uma pessoa noturna. O que existe é uma pessoa com sono e um ciclo circadiano desregulado, e muito possivelmente esse é o seu caso. O ser humano é um ser diurno. Deveríamos funcionar, entre aspas, durante o dia e à noite deveríamos, entre aspas, desligarmos. Então perceba a importância de respeitar evolutivamente o que nós somos, diurnos, ok? E para que você entenda o quão importante é dormir, se até com esses exemplos você ainda não entendeu, eu vou te dar um outro exemplo ainda. Imagina o seguinte, imagina que você vai construir uma casa, você compra o terreno. Por onde a gente começa a construção de uma casa? Por uma fundação, ou seja, por uma base. Se a fundação for boa, a construção vai subir, vai ser boa, resistente, firme. Se a fundação for mais ou menos, a construção até pode subir, mas ela será frágil. Se a fundação não for boa, ou talvez essa casa nem suba, ou se subir, o menor dos ventos, a menor das chuvas, derrubará essa casa. Entenda você como essa casa, o seu sono, a fundação dela. Se o seu sono tá legal, você, de uma forma ou de outra, vai estar funcionando de uma forma mais adequada. Se o seu sono não tá legal, meu amigo, desculpa te falar, mas você não funcionará da melhor forma possível. Bom, eu sumi aqui de cantinho um pouco para que você veja esse estudo que buscou avaliar a percepção de beleza ligada ao sono ou à privação dele. Na esquerda temos uma pessoa, um homem, que está em privação de sono. Então perceba os olhos dessa pessoa, a pálpebra dela, a parte abaixo do olho, a cor que está abaixo do olho está mais escura, está com o olhar um pouco mais fundo, né? Tá com a famosa olheira. Na direita, a foto que está à direita é a mesma pessoa, só que agora posterior boas noites de sono. Então perceba, mesmo que mínima, existe uma diferença que causará uma percepção em uma pessoa que dorme comparada a ela mesma, né? Nesse caso, não dorme. Então, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? Dorme direito. Esse é um outro estudo em
interessantíssimo da PLOS. Ele avaliou a duração do sono de pessoas com 50, 60 e 70 anos de idade. Ele é um estudo de follow-up, ou seja, ele acompanhou esse grupo, né, esse grupo de pessoas durante 25 anos. Então é um estudo muito robusto. E a principal informação desse estudo que eu quero que você tire é: um adulto, homem, mulher, precisa dormir de 7 a 9 horas de sono por noite. Lucas, mas eu durmo 6 horas e fico muito bem. Você acha que fica. A sua percepção, mais uma vez causada pela privação de sono, está distorcida. Com o passar do tempo, a nossa quantidade de sono vai mudando. Um recém-nascido precisa de muito mais horas de sono. Recém-nascido dorme de 18 a 20 horas, se não me falha a memória. Uma criança também vai precisar dormir uma quantidade razoável de horas. Um adolescente dorme muito. Aquele estereótipo de que adolescente é preguiçoso, dorme demais, isso é fisiologia. Adolescente normalmente precisa de um pouco mais de horas, se não me engano, de 10 a 12. Mas entenda, você que tá assistindo esse vídeo, tem aí de 18 a 40, 18 a 50, 7 a 9 horas, tá? Leve isso de forma um pouco mais prática. Não sei que adulto hoje em dia tem tempo para dormir mais de 9, mas mesmo assim, mais de 9 horas também não tá certo. Vai te trazer prejuízo. Menos de 7, mais de 9 aumenta o risco de mortalidade, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, aumenta o risco de déficits na sua memória, na sua atenção, no seu controle inibitório, que é algo que eu vou falar para você já já, de 7 a 9 horas. Lucas, eu durmo 1 hora da manhã, então é só eu acordar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã? Não. Não é estender mais a sua noite e acordar mais tarde no dia seguinte. Há uma tendência, nos dias em que vivemos, principalmente com o advento do LED, todas essas luzes que estão me iluminando, telas, hiperestímulos, tudo isso, de que estendemos muito mais a noite. A vida, entre aspas, hoje acontece em grande parte à noite. Entenda que existe um limite. Não é porque você vai dormir 2, 3 horas da manhã, vai dormir mais depois 7 a 9 horas de sono que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Lembra que no início eu falei, você é um ser diurno. Para você que tá vendo esse vídeo e para todos os meus clientes, eu falo, olha, limite 10 horas da noite. Vai deitar 10 horas, Lucas, eu não consigo, não passe das 11, tá? É um limite muito extremo ainda, mas eu entendo, esse vídeo é para que você saiba o que você precisa fazer. Óbvio que terá um dia que você terá um casamento, um compromisso para ir, mas entenda, a fundação da sua casa, ou seja, a sua fundação, o seu alicerce é o seu sono. Quanto mais negligenciado o seu sono for, mais consequências trará para você. Bom, e agora um pouco sobre as consequências de privação do sono. Agora você já entendeu que um sono de qualidade requer de 7 a 9 horas, eu preciso ter pelo menos isso. Se eu não tenho isso, ou se eu durmo mal, isso aumentará o meu estresse, isso aumentará a minha ansiedade, isso diminuirá o funcionamento do meu córtex pré-frontal, essa parte atrás da testa, me deixando mais impulsivo. Uma pessoa com sono é uma pessoa mais impulsiva, é uma pessoa que vai comer mais, é uma pessoa que vai beber mais, é uma pessoa que vai jogar mais, é uma pessoa que terá menos controle desses impulsos. Então, um cérebro privado de sono é um cérebro impulsivo. Trará consequências como déficit metabólico, o funcionamento do seu organismo entrará em colapso se você estender essa privação de sono por muito tempo. Aumentará a sua irritabilidade, aumentará a sua falta de controle emocional, a falta de controle das suas emoções. Então essas são algumas das consequências que você sofre em ter uma privação de sono. Comente aqui abaixo, você percebe todos esses prejuízos? Você percebe alguns desses prejuízos? Porque se você dorme mal, você tem prejuízos. Comente aqui abaixo que prejuízo você está tendo. E quando a gente fala de sono, um termo muito importante é ciclo circadiano. Você escutou no começo do vídeo falando esse termo para você, eu vou explicá-lo agora para você. Ciclo circadiano ou circadian cycle é o ritmo natural do nosso corpo. Então, o seu corpo, ele tem um ritmo que dura 24 horas, que regula as principais atividades e processos biológicos, desde metabolismo até períodos de sono e vigia. Então, entenda,
entenda, o seu organismo, sim, o seu. Acho que você já escutou essa expressão relógio biológico. Entenda que, mais ou menos, só para que fique mais fácil de você entender, o seu organismo é um grande relógio biológico. O seu estômago tem um relógio próprio, o pâncreas tem um relógio próprio, os seus órgãos internos têm relógios próprios. Então, o seu corpo como um todo funcionará em forma de um ciclo que dura 24 horas. Então, o ciclo circadiano humano é controlado pelo hipotálamo, uma região no nosso cérebro que recebe o sinal de luz. Então, lembra que eu falei que o ser humano é um ser diurno. Então, luz e escuridão, ou seja, dia e noite, regula o nosso ciclo circadiano. Então, olha, vai ligando os pontos. O seu organismo vai funcionando à medida que entra luz através do seu globo ocular, passando por todo o seu nervo óptico, indo até o seu hipotálamo, avisando para o seu cérebro que é dia ou é noite. Mas, Lucas, chega 7 horas da noite, eu ligo todas as luzes da minha casa, ligo televisão, ligo o celular. Como que o seu cérebro vai entender que é noite? No caso, não vai. O seu ciclo circadiano, ele é regulado pela luz que você percebe ou não. Então veja a importância de respeitar o seu ciclo circadiano, respeitar o ciclo do seu organismo. Eu trouxe essa imagem para explicar brevemente para você um pouco sobre o ciclo circadiano. Então acompanha aqui comigo, 6 horas da manhã, quando você acorda, o fim do processo de produção de melatonina. Melatonina é o hormônio indutor do sono. Vai ajudar lá à noite, quando você for dormir, o seu organismo induzir ao sono. Só que quando você acorda, essa produção se encerra. No período da manhã, ocorre um pico da produção de cortisol. O seu organismo vai entrar em maior atividade. É um período de maior alerta. Então, fica mais uma dica aqui para você nesse vídeo. Quer estudar indícios de que o período da manhã te trará maior possibilidade de ter um alto rendimento em estudos. Meio-dia, período da tarde, maior coordenação e maior eficiência muscular. Em média, tá? Em média, fisiculturistas, ou seja, pessoas que buscam, né, um rendimento físico muito maior, normalmente treinam no período da tarde. Isso não é por acaso. A fisiologia do seu organismo trará uma eficiência cardiovascular e uma força muscular maior nesse período, tá? 18 horas, o sol está começando a se pôr, a sua pressão sanguínea aumenta um pouco, a temperatura do seu corpo fica mais alta, ou seja, você fica um pouco mais quente e, em média, iniciará a produção de melatonina. A produção da melatonina e o fim dela diz muito respeito ao horário que normalmente você dorme. Então, se você dorme meia-noite, a produção da melatonina iniciará quando a luz diminuir. Então, se você fica até altas horas da noite em frente a telas, liga todas as luzes da sua casa, isso retardará a produção de melatonina, também trazendo aí uma desregulação do seu sono. Isso também trará uma desregulação do seu ciclo circadiano. Então, madrugada, você estará dormindo, esperando, né? Tendo um sono profundo, temperatura do seu corpo estará um pouco mais baixa, até novamente chegar às 6 horas da manhã, a hora que o despertador seu tocar, e iniciará o fim da produção de melatonina, trazendo novamente você para esse ciclo. Bom, até aqui eu acredito que você já entendeu a importância, o que causa de prejuízo caso você não durma bem, como funciona o ciclo de 24 horas do seu organismo. Agora eu vou ensinar para você como dormir. Vou ensinar para você o que chamamos de protocolo de higiene do sono. Higiene do sono é um tratamento, é um protocolo padrão ouro para tratar insônia. Então, Lucas, eu tenho dificuldade de dormir, vou tomar remédio. Não, não precisa. Indutores do sono, em casos que não há alguma doença crônica ou algum distúrbio, podem muito mais prejudicá-lo do que ajudar. Padrão ouro é isso aqui. Uma série de comportamentos vai fazer com que você tenha uma qualidade de sono excepcional. Só que o que muitos preferem, tomar um comprimido, tomar uma cápsula, tomar um remédio, porque acordar e abrir a janela, tomar 30 minutos a 40 minutos de luz indireta já seria o suficiente. Principal comportamento que você pode ter para ajudá-lo na qualidade do seu sono hoje à noite. Porque o sono que você terá hoje à noite é resultado de tudo que você fez ao longo do dia.
Então, o comportamento que você tem logo ao acordar reflete no comportamento que você vai ter ao dormir. Então, essa é a principal dica. Acordou? Luz. Por quê? Porque você vai avisar para o seu organismo, olha, é dia, preciso começar a funcionar, preciso começar a agir. Então, acordou? Abre todas as janelas da casa, deixa a luz entrar. Se possível, pegar um pouco de luz direta, mas luz indireta já seria o suficiente, tá? Praticar atividade física também vai te ajudar a dormir melhor. É um hábito angular, ou seja, hábito angular é aquele que traz consigo diversas outras consequências. No caso da atividade física, é um hábito que trará consequências positivas, inclusive ajudando você a dormir melhor. Se você tem o costume de fazer atividade física à noite e não tem a possibilidade de fazer em outro horário, tudo bem. Mas entenda, óbvio que isso é de pessoa para pessoa. Possivelmente, atividade física à noite pode te trazer algumas consequências. Então é importante que você tenha alguns comportamentos que reduzem o dano da atividade física à noite. Porque a atividade física vai aumentar a adrenalina, cortisol, vai aumentar as endorfinas no seu cérebro, então isso vai deixar você um pouco mais ligado, apesar de fisicamente, após alguma atividade física você fique cansado, isso ativará o seu organismo de certa forma. Então vamos ao exemplo, suponhamos que você saia do trabalho 6 horas, chega em casa às 7, vai pra academia, então você treina das 7 às 8. Treinou, voltou pra casa, tenta ao máximo tornar o mais tranquilo possível, o mais leve possível, então vai banhar, vai comer alguma coisa leve e vai dormir, porque você reduz aquele treino à noite prejudicar muito o seu sono. Lucas, como que eu sei que eu tive uma boa qualidade de sono, uma boa noite de sono? Duas coisas. Primeiro, acordou descansado. Sabe quando você acorda, fica meio letárgico, pega no tranco? Isso não é um sinal que você dormiu tão bem. Não é que você vai acordar feliz e saltitante, não é isso também, tá? Mas acordou, pô, tô tranquilo, parece que eu dormi bem, não tô tão sonolento. É um bom sinal, é um bom indicativo. Segundo indicativo que você pode usar para saber se dormiu bem ou não. Acordou durante um sonho, ao final de um sonho, é um bom indicativo também que você teve uma boa noite de sono. Sem cafeína após as 15 horas, porque em média a cafeína terá uma meia-vida de 7 a 8 horas, vai depender do seu organismo, mas ou seja, se você toma cafeína, coca, chocolate ou qualquer outra coisa que tenha cafeína muito mais tarde, isso prejudicará a qualidade do seu sono, porque você vai deitar, Lucas, mas eu tomo xícaras e xícaras de café 10 horas da noite, 10 e meia eu tô dormindo. Isso não é um bom sinal, tá? Deixa eu te falar, isso é sinal de uma altíssima tolerância. Mesmo que você tome 3 xícaras de chá de café 10 horas da noite e 10 e meia esteja dormindo, não significa que o seu sono será de qualidade, muito pelo contrário. Priorização de luzes quentes. Eu escrevi após as 8 horas da noite, mas isso vai da sua rotina. Que horas você dorme? Evitar luzes fortes, evitar telas. Em média, eu sei que é muito difícil, tá? 3 horas antes, 2 a 3 horas antes de você dormir. Então, 8 horas da noite, deixa só um abajur de canto ligado, uma luz que não seja direta ligada, evitar telas, evitar estímulos muito fortes. Vai rolando ali o feed do Instagram, levou um susto, adrenalina vai lá em cima, a produção de cortisol vai lá em cima. Por quê? Porque o seu cérebro entende, eu levei um susto, tem um perigo, preciso me preparar para correr, para lutar, para fugir. Então, cuidado com o que você consome de conteúdo, de o que você faz durante a noite, porque isso influencia direto no seu sono e na qualidade dele. Outra coisa é também evitar refeições volumosas e muita água após as 18 horas. Você vai deitar 8 horas da noite, toma uma copada de água, isso muito possivelmente vai te fazer acordar durante a madrugada. Evitar telas e coisas legais à noite, porque você tá lendo um livro muito legal, você tá vendo um filme muito legal, por que você vai querer dormir? Apesar de sentir sono, muito possivelmente, o seu organismo tá intertido com aquilo ali. Então, a noite precisa ser pouco chata para que isso possibilite que o seu sono aconteça da melhor forma possível. Bom, esses são alguns dos comportamentos que você pode ter que fazem parte de um protocolo de higiene do sono, que vai ajudar você a ter uma melhor qualidade de sono, consequentemente uma melhor qualidade de vida. Bom, eu trouxe uma frase aqui interessante, né? Quer atingir alta performance? Durma enquanto eles trabalham, né? É o contrário do que muitos dizem aí, né? Principalmente os coaches da vida, né? Trabalhem enquanto eles dormem, né? Muito pelo
contrário, se você fizer isso, você não vai conseguir render, seu cérebro não vai funcionar direito, uma série de prejuízos acarretará à sua vida, tá? Então, quer atingir uma alta performance, quer ter rendimento, quer ter uma boa qualidade de vida, durma enquanto eles trabalhem. Você é um ser humano. De dia você faz, à noite você dorme, ok? Espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor a importância do sono, as consequências de não dormir bem e, por fim, como dormir bem. Espero que você tenha gostado. Se não se inscreveu até agora, não sei por quê. Cara, olha a aula que eu dei pra você. Se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, comenta aqui abaixo também. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.